Então, boa noite a todos. Que a paz, a luz do nosso Mestre Jesus esteja conosco nos estudos de hoje, nos protegendo, nos abençoando, hoje e sempre. O meu nome é Marco Antônio, eu sou trabalhador voluntário da casa e eu convido a todos neste momento para que possamos fazer a nossa elevação ao nosso Pai. Então vamos nesse momento, já sentados confortavelmente em nossos assentos, vamos silenciando os nossos pensamentos, deixando as aflições, as angústias ali no cantinho, e vamos respirando profundamente, sentindo todo o fluido cósmico universal, a sabedoria de Deus entrando dentro de nós, e vamos soltando bem devagarzinho, e quando soltarmos, vamos pegar essas aflições, angústias que acabamos de separar dos pensamentos, vamos jogando para fora. Mais uma vez, vamos respirando, soltando lentamente, e vamos sentindo a paz no ambiente, vamos sentindo a presença do nosso Mestre junto a nós, seus anjos de luz, que possam nos acompanhar nos estudos de hoje, nos protegendo, nos iluminando. E vamos neste momento saudando o nosso mentor espiritual, que já se encontra ao nosso lado, esse amigo inseparável de todas as horas, que sempre nos intui no melhor caminho. Vamos neste momento sentir a presença de Maria de Nazaré, nossa mãe querida, que sempre nos socorre. Quando através das nossas orações, nós pedimos auxílio a ela. Já com ela à frente, vamos caminhando juntos em direção ao nosso Mestre amado, Jesus, nosso irmão de todas as horas, esse farol que ilumina o nosso caminho todos os dias, que nos deixou o seu evangelho de luz, de amor, que serve para nós como bússola. Obrigado, Mestre. Obrigado pelo evangelho de amor de Deus que nos deixastes. Obrigado pelos exemplos que também deixou junto ao ensinamento. E assim, com Jesus à frente, vamos seguindo em direção ao Pai da vida. Obrigado, Pai amado, por estarmos diante de Ti. Obrigado pelo privilégio da reencarnação. Obrigado por sermos escolhidos desta noite. Obrigado por tudo que sabemos, por tudo que estamos aprendendo e principalmente por tudo que vamos aprender. E assim, nós te ofertamos a prece que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, em todos os corações, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles a quem nos têm ofendido. Não nos deixes, Pai, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todos os males, e principalmente, Pai, de praticá-los, pois a Ti pertencem todos os reinos, a glória e o poder para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja. Então, a todos, mais uma vez, o nosso boa noite, aqueles que estão adentrando nesta casa de luz e de amor pela primeira vez, estimo que estiveram bem acolhidos na entrada, e aqueles que estão retornando para os tratamentos, sejam novamente bem-vindos. Votos e vibrações de que tudo aquilo que viemos buscar aqui hoje seja encontrado. Hoje, o nosso Evangelho,
ele diz respeito à parábola do juiz iníquo e da viúva. Então vamos falar um pouquinho sobre a parábola antes da gente começar o trabalho da noite, né? Então, parábola no dicionário é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. E a gente sabe que Jesus utilizou muito dessa ferramenta para poder passar os seus ensinamentos. Na Bíblia, parábola quer dizer assim, que Jesus contou para que nem todos a entendessem de uma só vez. Olha que interessante, né? De modo que ela é atemporal, ou seja, não há tempo, ela perdura para sempre. Então, para dar um exemplo de temporal, assim, seria uma foto, uma fotografia. A gente bate uma foto e para sempre aquela foto vai ser a mesma, né? A gente pode imaginar a pessoa que estava com o amarelo está de vermelho, mas você sempre vai encontrar o amarelo ali. Então a foto é do momento, né? E a gente sabe que Jesus ensinou, não foi para a matéria, ele ensinou para as nossas almas. E nós, né, já aprendemos no treino espírita que nós somos imortais, nós somos de todo sempre, né? Nós não morremos. O que desencarna, né, é a nossa alma, o nosso espírito. Aqui estamos de passagem, aqui não é o nosso lugar, aqui não é a nossa terra é a espiritual. Viemos aqui com a roupagem para passar pelas fileiras, os ensinamentos da carne, né? Que a gente sofre na carne, que a gente dói e a gente aprende. Então a gente vem evoluir, aprender para evoluir. Então Jesus falou as parábolas para que pudéssemos lá, há mais de 2000 anos atrás, ler a parábola, só que não era para nós. Ele sabia que nós já óbvio que ele é o Cristo planetário, ele sabia que nós somos eternos. Então ele falou a palavra, os ensinamentos para sempre, de modo que a cada reencarnação, como Jesus nos exemplificou, implantando o reino de Deus dentro de nós vamos nos iluminando de dentro para fora. E a cada vez que pegamos uma parábola, pegamos um livro, pegamos uma mensagem e lemos, nós vamos entender diferente. Por quê? Porque nós evoluímos. Então a parábola é atemporal, tá bom? Ela serve para sempre. E Jesus apontou para a nossa alma, para o nosso espírito. Era uma curiosidade que eu tinha para falar para vocês. Então, quanto mais a gente vai se purificando, mais a gente vai entender a parábola. De modo que aqui no salão nem todos estão no mesmo degrau, né? Isso também não é mal para ninguém, porque tem gente que já está mais tempo aqui do que outros, né? Nós somos criados por Deus, sempre ignorantes, vimos e aprendemos e vamos evoluindo, só que nem todos foram criados no mesmo ponto. Então tem gente que tem um coração melhor, tem gente que não aprendeu ainda, tem gente que está aprendendo. Na média, todos estamos no mesmo degrau, né? Mas tem Chico Xavier, Madre de Calcutá, Buda, todos esses são exemplos de espíritos que passaram por aqui já bem evoluídos, tá bom? Então, a parábola, cada vez que a gente lê a parábola, a gente evoluindo, a gente entende mais. Então vamos lá, então vamos citar a parábola agora. A parábola do juiz iníquo e da viúva. Propôs Jesus uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar, dizendo que havia em uma cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha constantemente ter com ele, dizendo: defende-me do meu adversário. Ele, por algum tempo, por que ela falava isso? Porque ela tinha processos, né? Ela ficou viúva e devia ter algumas dívidas do seu marido e tinha que resgatar os bens que estavam presos no processo. Só que o juiz não queria julgar, né? Então ele, por algum tempo, não a queria atender, mas depois disse consigo: se bem que eu não tema a Deus nem respeite os homens, todavia, como
como esta viúva me incomoda, por quê? Porque ela ia sempre, ela não desistia, ela era insistente, né? Vou jogar a sua causa para que ela não continue a me molestar com as suas visitas. Ouvi, acrescentou o Senhor, o que disse esse juiz injusto? E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora seja demorado a defendê-los, digo-vos que, bem depressa, lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, resumindo, o juiz iníquo, iníquo é injusto, tá? Injusto, perverso, mau, que não praticava injustiça e agia conforme os seus interesses. Mas a viúva, que era insistente e buscava a ferro e fogo a justiça divina até, que era direito dela, fazer com que ele julgasse o processo. Ele julgou, mas não porque ele fez bem, porque ele agiu divinamente falando, porque ele queria que ela saísse do pé dela. Feito isso, Jesus fala, está vendo? Até o juiz que é injusto praticou a justiça. Imagine Deus, que nós clamamos todos os dias a Ele através da oração. Então, cedo ou tarde, as nossas orações serão atendidas. Agora, no tempo de Deus, é no nosso tempo, certo? Então, essa é a parábola. Tem alguns aspectos que nós vamos discutir agora, em poucos minutos. Não dá para pegar todos os aspectos, até porque cada um que vai entender, porque está num ponto diferente, E eu trouxe as principais que traz o livro do Karl Barth Schutter, que fala só sobre as parábolas de Jesus, que são quase 50, de 35 a 50, dependendo do enfoque que a gente dá, Qual que é o significado da parábola, que Jesus contou aos seus discípulos essa parábola para mostrar a necessidade de rezar sempre, nunca desistir, e nos estimula a confiar na justiça divina, porque ela chega, na certeza de que os nossos pedidos serão atendidos cedo ou tarde. Então, assim, na própria oração que a gente faz para Deus, seja feita do Pai Nosso, feita no Sermão do Monte por Jesus, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Então, assim, a justiça divina é uma só. A lei humana, a gente acha um jeitinho. A justiça divina não. Ela está baseada nas leis naturais, nos mandamentos, quando Jesus proferiu o Sermão do Monte, trouxe as bem-aventuranças. Então, a lei divina, ela sempre vai acontecer, queiramos nós ou não, tá bom? Mas então, o que é essa justiça divina? Conforme nos ensinou Jesus, é a justiça, é o princípio de todas as demais virtudes do homem, como praticar a bondade, como ter compaixão, etc. Então, toda vez que a gente praticar a bondade, praticar o amor, a compaixão e outras virtudes que a gente falou daqui a pouquinho, nós estamos praticando a justiça divina, ou seja, nós estamos cumprindo a lei de Deus. Assim, praticando, nós estaremos agindo diferentemente do juiz, que só praticava o mal. O que é a justiça divina na visão espírita? Sendo infinita a justiça divina, por que infinita? Ela também é atemporal. Ela não teve início, não tem meio e não tem fim. Ela é infinita daqui para frente e sempre foi eterna, de trás para cá. Então a justiça divina sempre houve. Quando a gente não quer evoluir, vem a justiça divina e nos empurra através de vários exemplos que a gente tem hoje em dia, fenômenos naturais, guerras, acidentes, e outras coisas também. Alguém que vem da nossa família, alguém da nossa família que trilhou outro caminho, e aí nós vamos aprendendo através da dor. Então a dor é uma ferramenta de evolução. Então, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados,
não havendo uma só ação, um só pensamento que não tenha consequência. É a lei do livre-arbítrio, né? É a lei da semeadura. A gente planta o que quer, mas colhe exatamente aquilo que plantou. Colheu bondade, plantou bondade, eu colho bondade. Se eu plantar coisas ruins, o que eu vou colher? Eu vou colher coisas ruins. Não tem outra conta, não tem milagre, não tem feitiçaria, não tem nada. Essa é a lei divina e é assim, dessa forma que acontece. Embora a gente seja longe ainda de entender algumas coisas da divindade, né? Essa passagem que eu acabei de falar está no livro de Kardec, né? Nas obras kardecianas, O Céu e o Inferno, lá no capítulo 7. Tá? Bom, então entendemos o que é a justiça. Agora, onde está a justiça? Né? Ela está toda contida no Evangelho de Jesus, né? Está em Romanos 1,17. Tá, então nós sabemos qual é o Evangelho: bem-aventuranças, né? Sermos misericordiosos, sermos bondosos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sabemos. Agora, como seguir o Evangelho? Né? Então, para praticar a justiça, a gente vai buscar o Evangelho de Jesus. Agora, como seguir? É fácil seguir o Evangelho, gente? A gente sabe que não é fácil, né? Mas vamos lembrar das bem-aventuranças, né? Os que têm fome de sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os humildes, né? E a gente ainda estando dentro dessa lista que eu falei, e ainda temos as virtudes de perdoar. Gente, é tão difícil perdoar, não é verdade? É muito difícil de perdoar, mas a gente precisa aprender a perdoar, porque é uma das chagas que mais faz mal para o nosso desenvolvimento espiritual, para nós mesmos, nossa saúde, para o intelecto, para o nosso psíquico, né? Emocional. E pedir perdão, então? Se perdoar é difícil, imagine pedir perdão. O quê? Eu, com todo esse orgulho, com o egoísmo, vou pedir perdão? Só que está lá no Evangelho de Jesus. Quantos de nós aqui hoje, nós estamos com contendas na nossa família? Que brigou com o irmão, porque brigou com a prima, brigou com o pai, com a mãe, brigou com o cunhado, brigou com a esposa, foi dormir de costas, né? Essas coisas para o nosso desenvolvimento espiritual não faz bem. Está no Evangelho, né? Antes da gente fazer uma oração, antes da gente praticar caridade, se você tem alguma coisa contra o teu inimigo, teu próximo, pare, falar e reconcilia-te, né? Então, se a gente fizer tudo isso, seguir, né? Pedir perdão, ser caridoso em todos os sentidos, não é só dar dinheiro, uma oração, uma palavra, um outro amigo, né? Aqui, assim cabe a lei divina. É essa a lei divina, né? É essa a prática do Evangelho que Jesus pede para a gente todos os dias, que o juiz da parábola não fez, né? Então, lá no Salmo 62, que tem 12, está dizendo: a cada um será dado segundo as suas obras. Então nós precisamos pensar como é que a nossa vida hoje, que é fruto daquilo que a gente fez no passado, né? O que nós estamos colhendo? Então vamos prestar atenção. O que eu vou colher no futuro? Eu tenho que plantar agora Evangelho. Então é assim que vivemos na justiça de Deus, sendo religioso e não seguindo religião. Tem diferença. Religioso é quando eu pratico o Evangelho. Religião é quando eu sigo alguém por algum motivo, que eu estou indo junto e não tenho a fé raciocinada, né? Então, buscando essas virtudes, tendo inteligência que o Pai maior nos deu, nós temos que saber pedir para obter, bater a porta para encontrar, buscar para achar. Não adianta a gente querer praticar o Evangelho e nas nossas orações ficar esperando, né? Deus não vai fazer por nós, Ele nos mostra como. Está lá no Evangelho, né? Deu Jesus, seu Filho, para nós,
exemplo maior. Ele não só ensinou, ele viveu o que ele ensinou. Então ele é o maior exemplo que temos aqui hoje para seguir, e devemos segui-lo. Assim como fez a viúva, né? Foi o que a viúva fez. Ela não ficou esperando o juiz julgar o caso dela. Ela ia sempre religiosamente bater a porta e falar: escuta, eu preciso, estou passando fome, meus filhos estão passando fome. Deve ter feito isso. Julga meu caso. E ele ficou tão irritado que julgou para que ela não molestasse mais. Então tá bom. Então, enquanto a gente não consegue praticar o Evangelho, né? A gente não pode perder a esperança, a gente não pode desfalecer, a gente não pode duvidar que o Pai vai nos atender nas nossas orações, porque Ele sabe de tudo muito antes do que a gente pedir para Ele. Ele só espera que a gente haja, porque a nossa evolução está no fazer, ela é individual. Cada um precisa fazer a sua parte, cada um. Então a gente não pode ficar esperando, né? A parábola faz refletir ainda sobre ter fé no poder da oração e na importância da perseverança, assim como fez a juíza, a viúva com o juiz. E para que a gente então não precise passar pelo que o juiz vai passar, porque pelo que a gente acabou de ver agora, se cada um é dado segundo suas obras, lá no Salmo 62, o que vai acontecer com o juiz? O que ele vai ter como colheita? Aquilo que ele plantou. E o que ele plantou? São coisas ruins. Então, a gente precisa de ter uma bola de cristal para saber como vai ter os dias futuros dele? Não, nós já sabemos, né? Os mais péssimos possíveis. E para que a gente não possa passar por isso, né? A gente não pode permitir que coisas alheias a nós tirem a nossa paz. Então, por exemplo, uma maledicência do próximo, uma discriminação, um julgamento, alguém que tem que excluir a gente. Veja, pessoal, onde eu quero chegar. Esses pequenos exemplos que eu falei agora não estão ao nosso alcance. Por mais que você é bondoso, caridoso, por mais que você perdoe, peça perdão, por mais que você tente plantar sementes, plantar flores por onde você passa, sempre vai ter alguém para tirar sua paz. E ainda mais quando vem você uma aura boa, uma energia boa. Nossa, por que ele consegue e eu não consigo? Então assim, por que ele pode e eu não posso? Então, nessa hora, aquele que não conhece o Evangelho, vai tentar tirar a tua paz. Você não pode deixar isso acontecer, porque não pertence a nós, pertence a Ele. Então a gente não pode deixar isso permitir. Isso só vai depender de nós, de mais ninguém, né? E para finalizar, eu quero deixar uma mensagem extraída lá numa psicografia do Chico, que Manuel passou. Ela chama Nunca Desfalecer, né? Então assim, já fazendo a vibração e as orações finais, tá bom? Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas próprias limitações. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz no encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Que vocês tenham um bom tratamento, que Jesus acompanhe vocês no retorno e que vocês possam encontrar neste tratamento, que já começou desde a chegada de vocês, muita paz de Jesus nos vossos corações. Deus abençoe a todos.